Boa tarde, sétimos anos, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar falando sobre reforma? Gostaram do filme do Lutero? Interessante, né? Então, hoje a gente vai falar da reforma do João Calvino e a reforma de Henrique VIII, tá bom? Então, vamos começar com a reforma de João Calvino. João Calvino nasceu na França. E com 14 anos de idade, ele já foi para Paris para estudar. Estudou gramática, filosofia, retórica, aritmética, geometria, astronomia, música e estudou teologia, tá? Ele estudou, então, e quando ele estava lá estudando, ele conheceu as ideias de Lutero, porque João Calvino ele é mais novo do que Lutero. Ele conheceu as ideias de Lutero e gostou. Então, ele começou a seguir aquelas ideias de Lutero ali na França. Só que a França era um país muito católico romano e ele logo começou a ser perseguido. Então, ele fugiu para a Suíça. Lá na Suíça, ele começou a pensar um pouco mais sobre essas ideias da reforma e ele escreveu, então, as doutrinas da reforma, acrescentando algumas coisas um pouco diferentes de Lutero. E ele, então, ele começa seguindo a ideia de Lutero de que as pessoas devem, sim, ler a Bíblia na sua própria língua e que a Bíblia é a regra para as pessoas que querem seguir a Deus. Ele também, como Lutero, acreditava que a salvação é somente pela fé e ele também rejeitava o culto às imagens, assim como Lutero. Mas ele foi um pouco além de Lutero. Ele estabeleceu algumas regras de conduta bem rigorosas. Então, por exemplo, as vestimentas, as mulheres principalmente, deviam estar bem recatadas, né? Vestidos longos, quando vai na igreja, cobrir a cabeça. Proibia as pessoas que estivessem na igreja da Reforma de ir ao teatro, que na época o teatro era tipo um cinema hoje em dia, né? O teatro proibiu o jogo de cartas, proibiu dançar. E também as igrejas, ele se diferenciou de Lutero porque ele mandou tirar tudo que é vitrais com imagens das cenas bíblicas, dos santos, tirar todas as imagens de vitrais, esculturas ou quadros. As paredes tinham que ser limpas, assim, sem nada nas paredes. Uma igreja bem simples, 4 paredes, e o que era importante era o que era pregado ali, que as pessoas deviam aprender. Tem uma imagem no texto de vocês de uma igreja calvinista. É importante você dar uma olhada e prestar atenção, tanto na roupa das mulheres, as mulheres sentavam separadas, também como nas paredes, que não tinha nada, e nem vitrais, como nas igrejas luteranas e nas católicas, tá? Muito bem, outra coisa que ele se diferenciava de Lutero é que ele acreditava na predestinação, ou seja, ele acreditava que Deus já escolheu alguns para salvação e outros para perdição. Então, como que a pessoa podia saber? Ela tinha que ter uma vida puritana, uma vida muito pura, seguindo a Deus, trabalhando bastante. E as pessoas, então, que se tornavam calvinistas nessa reforma, elas acordavam bem cedo, dormiam cedo também, trabalhavam bastante, se dedicavam à oração, não se envolviam com coisas mundanas, né? Poupavam o dinheiro e se elas enriqueciam, elas sabiam que era um sinal de que Deus estava com elas, entendeu? Então, nisso ele se diferenciou de Lutero, que Lutero falava de que as pessoas, elas têm um livre-arbítrio dentro. Deus já sabe quem vai ser salvo ou não, mas que é a pessoa que ela vai escolher, né? É a pessoa que escolhe servir a Deus ou não, certo? Então, essa foi a reforma de João Calvino. E ele não conseguiu estabelecer essa reforma na França, como você viu, ele foi perseguido na França. Então, ele foi para Suíça. E lá na Suíça, na cidade de Genebra, ele foi convidado para ajudar a organizar a reforma que ali estava acontecendo. Então ele ajudou, só que ele estabeleceu leis bastante duras para a cidade inteira, porque ele acabou se tornando o governante da cidade inteira, não só um líder religioso, mas tipo um prefeito de Genebra. E as leis da igreja ele colocou para toda a cidade.
entendeu? Então, o que acontece? Domingo era proibido qualquer dança, teatro, tal, e assim por diante. É bastante severo nas leis que ele colocou na cidade de Genebra. Mas, mesmo assim, então, na Escócia, acabou se desenvolvendo a reforma de João Calvino, e lá na Escócia, eles não eram chamados de calvinistas, eles eram chamados de presbiterianos. Na França, acabou tendo alguns seguidores em alguns locais. Tem um mapa aí no texto de vocês, vocês podem ver. E nesses locais, e eles eram chamados na França de huguenotes, mas na França eles foram muito perseguidos. Chegou a dar guerra entre católicos romanos e os huguenotes. Teve uma noite, a noite de São Bartolomeu, em que deu uma guerra tão grande que morreram milhares de huguenotes, porque eram perseguidos ali na França. E na Inglaterra também se desenvolveu um pouco dessa reforma, apesar de que a igreja da Inglaterra ainda era a católica, mas ali eles eram chamados de puritanos, tá? Então essa foi a reforma de João Calvino. Ele se inspirou em Lutero. Ele acabou mais tarde conhecendo Lutero. Conheceu Lutero, conversou com Lutero, até participou de alguns debates com alguns da igreja romana, ele, Lutero e aquelas pessoas da igreja romana. Então, ele foi um pouco depois de Lutero, certo? Muito bem. Falamos dessa reforma de João Calvino. Agora vamos falar da reforma de Henrique VIII, a reforma na Inglaterra. A reforma na Inglaterra, ela tem outro tom. A reforma na Inglaterra foi feita pelo rei, o rei Henrique VIII. Henrique VIII não teve uma motivação muito boa para fazer essa reforma, tá? É o seguinte, Henrique VIII era rei da Inglaterra, casado com a rainha Catarina de Aragão. Aragão, lembra? Era lá dos espanhóis. Ela era uma princesa espanhola, filha dos reis lá da Espanha. E a Catarina de Aragão e eles eram casados bastante tempo e tinham tido uma filha chamada Maria. Acontece que ele disse, puxa vida, eu preciso ter um filho, um homem, um herdeiro para o trono, e não nasce filho, só nasceu uma filha. E aí ele usou isso para querer se separar da esposa. Isso não foi legal. E aí ele foi falar com a autoridade da época, a autoridade da igreja era o Papa, e ele avisou o Papa, ó, o negócio é o seguinte, eu quero um herdeiro homem, eu preciso me casar com outra mulher, porque a minha mulher só me deu uma herdeira mulher, e a mulher não podia ser rainha da Inglaterra naquela época. Hoje pode, tanto que hoje é uma rainha, né? E aí o Papa disse, não, você não vai se separar não, vai continuar casado. Ele disse, não, eu vou me separar. E aí o que ele fez? Quer saber? Não vou obedecer Papa nenhum. Eu vou romper com a igreja romana. Em 1531 ele rompeu com a igreja romana, se separou da Catarina de Aragão e se casou com Ana Bolena, que era uma dama da corte. Casou com Ana Bolena e o Papa o excomungou. Ou seja, agora ele não era mais a comunhão da igreja católica. O Papa tirou o rei Henrique VIII da Inglaterra da igreja católica. Aí o que ele fez? Junto com o parlamento inglês, que lembra que ali tudo tinha que ser decidido junto com o parlamento, ele decidiu criar uma nova igreja. Mas não é porque ele teve uma experiência com o Senhor, que ele queria que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Não, não, não. Era somente por causa dessa briga com o Papa, por causa da separação da mulher. Então ele fundou junto com o parlamento uma nova igreja e deu o nome de igreja anglicana. Anglicana porque é de anglo, de inglês, tá? A igreja anglicana, em 1534, fundou essa igreja. Não mudou a doutrina da igreja, não trouxe nada de novidade. A única novidade é que podia se separar, né? Se divorciar. E aí, a vida continua. Ana Bolena teve também só uma filha. E o que acontece? A Isabel, ela teve a filha. Se enjoou também de Ana Bolena e disse, ah, não, eu quero me separar, mas agora podia, né? Porque ele estava lá, criou a nova igreja, separou da Ana Bolena e se casou com a terceira esposa. E aí o que ele fez com as terras, com os mosteiros da igreja
Católica Romana, que ele mandou tudo embora. Ele confiscou, pegou para o governo e deu de presente ou vendeu baratinho para os nobres, para os burgueses que apoiavam a ele. E aí ele continuou sendo agora o chefe de governo, porque ele governava o país, e ele se tornou a autoridade máxima da igreja, o chefe da igreja anglicana, tá? A terceira esposa dele teve o filho homem tão esperado, mas ela morreu logo. E ele se casou mais 3 vezes. Todas as outras ele se separou. A única que morreu... Não, a última morreu. Mas a que morreu, essa aqui, essa terceira esposa. Porque depois ele separou de novo. Ou seja, não era só a questão do filho, né? Era a questão mesmo de que ele não queria estar seguindo o compromisso do casamento. Certo, gente? Então, essa foi a reforma. E olha só, em 1536, foi por ordem dele que o Tyndale foi queimado por ter traduzido a Bíblia. Quer dizer, nem estava preocupado em que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia. Mas aí, como as pessoas começaram a dizer, poxa vida, reforma, a gente tem que ter uma Bíblia na língua do povo e tal, tal. Então, depois que tinha matado já o Tyndale, ele manda, então, fazer usando, inclusive, os manuscritos do Tyndale, ou o que o Tyndale tinha escrito já, né, feita a tradução, fizeram uma tradução, então, da Bíblia para a língua inglesa autorizada, que é chamada de versão autorizada, tá? Da língua inglesa. Claro que a partir, depois que as pessoas começam a ler a Bíblia, começam a estudar a palavra de Deus, algumas coisas depois vão mudar de verdade. Mas o início dessa reforma é mau caráter, né, gente? Por favor. Então, essa foi a reforma na Inglaterra. Certo, gente? Uma ótima semana de estudos para vocês.